Gilvan, na sua liderança, o Caio Becker, o vice-presidente, cuidando de um projeto tão importante que é o Mérito a Seminas. Inclusive, viu, Caio, muito importante trazer os jovens, né, desse projeto. Cumprimentar a todos os conselheiros aqui presentes. Tenho certeza que, infelizmente, eu não pude ir lá na Áustria, mas sei que foi muito bom, né? O Gilvão vai dar notícia. Paulo Roberto, né? Mais uma vez agradecer a nossa equipe Seminas, sempre competentes e dedicados aos nossos conselhos, o nosso vice-presidente Roan, vice-presidente do Conselho de Mineração e Siderurgia, vice-presidente do Conselho de Agro, sempre prestigiando aqui as reuniões dos nossos conselhos. Muito bem-vindo, viu, Roan? Enfim, agradecendo a todos e tenho certeza, Gilvan, que, como sempre, teremos uma excelente reunião. A palavra é sua. Perfeito. Bom dia a todos. Acabamos de descobrir que o Roan é bi. Não sabia. Bi vice-presidente. Não me entendam mal, por favor, né? Não, não faz isso, é bi-vice-presidente. Ele é vice-presidente de dois conselhos importantes da casa. Não Foi o que eu vamos, quis dizer. não vamos mudar o sentido do que eu falei, né? Por favor. Bom, pessoal, bom dia novamente, né? Nós estamos realizando, então, a nona reunião desse ano, apesar de que a primeira, na verdade, não aconteceu. Ou a primeira aconteceu, eu estou em dúvida aqui agora, mas de qualquer forma, eu sempre numero a reunião de acordo com o nosso planejamento, né? E como já tínhamos proposto desde o início das atividades aqui, um conceito de produtividade tem que ser produtivo. E ser produtivo significa também, né, utilizar os 12 meses que o ano tem. Então, aquele negócio de começar em março e terminar em outubro não vale para nós. E para iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu queria comentar com vocês, né, de que cada vez que eu revisito os nossos 4 projetos, eu percebo o potencial que eles têm, no sentido de que são projetos que não se encerram com um propósito único, né, mas eles têm propósitos múltiplos, propósitos variados. Quando eu olho aqui o Mérito Asseminos, né, Caio? Nós conversamos recentemente a respeito, estamos aguardando eu e o Luiz Paulo agendar aquele encontro com o Sebrae, as possibilidades derivadas, né, do reconhecimento do Mérito Asseminas. Quando nós olhamos aí o Produtividade em Pauta, né, as possibilidades abertas, né, por esta iniciativa do Paulo Roberto, né, de criar esse momento de debate, de conversa entre pessoas, né, que tenham um mínimo de preocupação ou de interesse em trabalhar a produtividade do Brasil. Quando falamos da cartilha, né, cada vez que eu me debruço sobre a cartilha, aliás, a minha está aqui em cima da mesa em algum lugar aqui, eu sempre estou com ela em mãos aqui para eventuais consultas. Já já eu vou achar ela aqui. Mas cada vez que eu me debruço sobre a cartilha, né, que o Claudemir carinhosamente preparou para o nosso conselho, para os nossos associados, né, eu vejo a riqueza que ela tem. Ou seja, de vez em quando eu pego lá os 10 mandamentos para reler, porque por mais simples que eles sejam e por mais antigos, né, mas eles têm uma série de significados por trás. E a cartilha do Claudemir, a nossa cartilha, na verdade, né, eu também, cada vez que eu pego ela aqui, eu leio uma parte dela, né? Não é a leitura completa, que não precisa. Eu já conheço o conteúdo dela, né? De cor, quase que de cor e salteado, né? Mas eu releio partes dela e eu vejo a riqueza que tem por trás e eu imagino tudo que nós podemos fazer, tendo como base, né? Como pano de fundo a cartilha, né? E o projeto também da difusão. Beleza, Claudemir. Beleza. A minha está aqui. Já vou pegar aqui, para não ficar só você com a cartilha na mão. Eu já vou pegar a minha aqui. Eu acabei de localizá-la aqui em cima da escrivaninha. E o projeto de difusão de conteúdo também, né, que o Thiago está tomando conta dele com muito carinho, né, eu vejo também todo o potencial que ele tem e principalmente, né, o que me chama a atenção e que às vezes me deixa um tanto quanto angustiado é de que nós temos projetos interessantes, nós temos possibilidade de utilizar esses projetos como alavancas, né, para promover mudanças, promover desenvolvimento, promover novas ideias, enfim, promover ações voltadas para melhorar a geração de riqueza, né? Que produtividade já gera riqueza para o nosso país e nós percebemos sempre aquela barreira, né, no sentido de atrair as pessoas, né, no sentido de trazer. Eu vi, por exemplo, 7 de setembro agora, 40 mil pessoas na Paulista com a bandeira dos Estados Unidos.
Gente, eu fiquei chocado de ver aquilo ali. Eu ficaria feliz de ver 40, 50, 100 mil pessoas na Paulista defendendo qualquer bandeira. Se tem gente interessada em defender uma bandeira, ela tem os seus méritos, as suas justificativas, mas não com a bandeira dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, né? Uma bandeira gigantesca. Até uma foto que foi publicada na internet, eu acho que foi no G1 da Globo, que mostra uma foto tirada de cima, com um drone provavelmente, mostrando a grande bandeira americana, e lá no meio, bem, bem no cantinho, a bandeirinha do Brasil. Falei, gente, tá errado, não pode ser assim. Nós temos que mobilizar, nós temos que fazer movimentos, né? E temos ainda a grande barreira, que é a atração dos executivos, dos empresários, para essa causa, ou para as grandes causas. O propósito também me permita comentar aqui, colegas, né, da Minas, eu estive presente naquela palestra do Paulo Rabelo de Castro, que é um economista que eu já admiro há bastante tempo, porque eu já li dois livros dele, inclusive um eu até levei naquele dia lá para ajudar a divulgar para alguns colegas lá, porque é um livro dele que eu considero talvez, bom, dos dois que eu li, é o mais interessante, né? Especialmente nesse momento de Estado querendo fazer tudo, né? E eu fiquei um pouco frustrado também pela baixa adesão. Eu esperava ver o Automóvel Clube saindo gente pelas janelas, pela importância do tema, pela importância do palestrante, né? E pelo momento que nós vivemos, que precisamos encontrar caminhos para fazer o Brasil crescer. O Paulo Rabelo de Castro é um economista de ideias, podemos ou não gostar, ou nos alinhar com as ideias dele, e eu vi um grupo seleto de pessoas, pessoas do mais elevado nível, né, da Seminas, do mundo, do universo Seminas, mas eu esperava ver mais, né? Então, nós ainda enfrentamos no Brasil essa dificuldade, o que nos traz uma certa frustração, mas ao mesmo tempo é motivo de inspiração, né, e de motivação para nós continuarmos na nossa jornada, no sentido de continuar levantando e empunhando essa bandeira da produtividade. Muito bem, feitas essas rápidas considerações aqui que eu compartilhei com vocês, né? Vamos dar início então aos nossos trabalhos aqui, fazendo uma apresentação rápida, né, objetiva do andamento dos quatro projetos que nós temos hoje, né? E depois abrir a palavra aqui para outras considerações que tenham a ver com o nosso propósito aqui. Então, começando com o Mérito ACE Minas, Caio, você quer nos atualizar, por gentileza? Pois não, Gilvan. É, as inscrições para o Mérito Minas já foram encerradas. Então, nós já temos agora as candidatas ao Mérito Minas 2025. Então, Margarete, por favor, você poderia projetar aquela planilha que eu enviei aí para vocês? Por favor. Só um Enquanto eles. minutinho, Caio, porque ele colocou lá na reunião das 10. Ele vai estar lá e vai transmitir. Tá? Dá para trazer para essa reunião também? Tá. Só um minutinho, por favor. Ótimo, tá bom. Bom, enquanto eles colocam aí a planilha, que lá mostra as candidatas direitinho, nós temos sete candidatas ao Mérito Minas agora em 2025. E nessa planilha que vocês vão ver aí em seguida, nós já fizemos uma primeira alocação dos avaliadores do Mérito Minas. É o pessoal que já participou dos ciclos de premiação anteriores do Mérito Minas, quer dizer, conhecem o Mérito Minas, conhecem o processo de avaliação do Mérito Minas, e nós o consultamos antes e eles se dispuseram a trabalhar esse ano também no projeto. Então, eu já fiz uma primeira alocação. O que nós precisamos agora é que vocês, avaliadores, verifiquem se vocês podem realmente fazer essa avaliação. E, muito importante, se não há nenhum conflito de interesse com a candidata que está sendo alocada a cada um de vocês. Se houver esse conflito de interesse, ou se vocês realmente não puderem fazer a avaliação, por favor, me informe para que eu faça os ajustes necessários. Muito bom. Bom, ótimo. Obrigado aí, Bacana. Então, olha, na coluna da esquerda, vocês têm as candidatas, as empresas que se inscreveram no Meta Seminas e já fizeram, inclusive, já fizeram a sua autoavaliação. Então, são elas a Biotech, Medicina e Engenharia do Trabalho, a MBRH, que é assessoria em RH,
o Centro Multidisciplinar em Sonolência e Acidentes, a Mundial Soluções Internacionais, a WM Vistoria Automotiva Credenciada, a Marilene Batista, uma sociedade individual de advogados, e a Poente Engenharia e Consultoria, tá? São essas as empresas, cada uma delas fez a sua autoavaliação, que respondendo aquelas 35 perguntas do Mérito Seminas, que nós já enviamos para elas. Em cada uma das perguntas, nós já fornecemos, só relembrando a todos, tá? O processo. Em cada uma das perguntas, nós já fornecemos 4 opções de resposta, para não tomar muito tempo do empresário, tá? Então, eles escolheram, em cada pergunta, uma opção de resposta e mandaram isso para nós. Agora, quando eles escolhem e registram lá na planilha de avaliação, que eles recebem uma planilha de avaliação, e lá eles têm cada pergunta e eles têm que registrar na planilha qual a resposta que eles escolheram. Essas respostas são identificadas como A, B, C ou D. A lógica é o seguinte: no A, ele não tem o que lhe foi perguntado. No B, ele já tem alguma coisa, mas há muito a melhorar. No C, ele tem o que foi perguntado, mas ainda existem possibilidades de melhoria. E no D, ele atende integralmente o que foi perguntado, tá? Se ele nos aponta como resposta o C ou D, então nós pedimos a ele que nos mande algumas informações adicionais. E ele nos manda isso num outro arquivo, que também já foi enviado para nós, tá? A planilha calcula automaticamente, em função das respostas apresentadas pela candidata, ela calcula automaticamente o IMG. O que é o IMG? É o Índice de Maturidade da Gestão da Candidata. Ele varia de 0 até 100%. Então, vocês têm aí na segunda coluna o IMG de cada uma das candidatas. Então, vocês podem observar o seguinte, que nós temos candidatas muito boas. Olha a MBRH, ela está com quase 100% no seu IMG, e ele varia de 0 a 100%. Mas temos candidatas mais fracas, que é o caso da Marlene Batista, que está com 13,7%, a Ponte Engenharia, que está com 25,3%. Nada de errado com esse IMG baixo, nada de errado. É exatamente isso que nós estamos objetivando com o Mérito Seminas, que as empresas olhem para a sua gestão empresarial e aí se mobilizem, se sensibilizem para um aperfeiçoamento dessa gestão empresarial. É exatamente isso que nós queremos impulsionar com o Mérito Seminas. Então, a coisa está perfeitamente dentro do esquema que a gente previu aqui no Conselho de Produtividade e na Associação Comercial, não é isso? Chama atenção para vocês da MBRH. Olha lá, está com quase 100%. Essa empresa, ela participou no ano passado, no último ciclo de avaliação. E quando a empresária lá, chamada Andiara, uma moça simpática, e quando a gente fez a entrega do diploma deles lá no Automóvel Clube, eles foram, eles foram premiados como prata. Aí no Mérito Seminas a gente copiou as Olimpíadas, pode ser na classificação bronze, prata ou ouro, dependendo do IMG que eles têm, tá? Então eles foram classificados, a MBRH, o ano passado, eles foram classificados na faixa prata. E eu me lembro que lá na cerimônia, lá no Automóvel Clube, a empresária disse para mim, olha, eu vou voltar o ano que vem, porque eu quero ouro. E ela voltou nesse ano, com quase 100%, o que já classifica, pela avaliação dela, já classifica na faixa ouro. Tá? Essa é uma demonstração do que nós estamos querendo com o Mérito Seminas. É motivar os nossos empresários, gente, para o aperfeiçoamento da gestão. E pode ser que vocês discordem de mim, não concordem, mas olha, nós precisamos de melhorar a gestão das nossas empresas, principalmente das pequenas empresas. É só olhar um pouquinho do que está acontecendo
Vocês vão concluir comigo, concordar comigo, que nós temos problema de gestão. Então, o mérito das Seminas é para isso, é para incentivar, motivar o empresário na melhoria da gestão da sua empresa. Aí, ô Gilvan, é que entra, então, aquela importância dessa conversa que nós estamos ter com o Sebrae. E uma coisa que nós estamos observando é o seguinte: as empresas entram no Metro Seminas, fazem a sua autoavaliação, identificam problemas, oportunidades de melhoria, mas ficam se perguntando: e agora, o que que eu faço? Elas precisam de alguém que lhes dê a mão, que lhes dê uma orientação. Então, vamos conversar com o Sebrae, por favor, ô Marcos, pede lá o Luiz Paulo para marcar essa reunião com o Sebrae, para a gente acertar com eles um programa aí de apoio a essas empresas na melhoria da sua gestão. Elas merecem isso, afinal de contas, nós as despertamos para o problema e depois pulamos fora. Não está certo, não é por aí não, tá bom? Então, olha, gente, eu já fiz aí uma primeira alocação dos avaliadores do Conselho de Produtividade para essas empresas, tá? Então estão lá os nomes: o Antônio Humberto, o Paulo Caldeira, o Juan, o Sérgio Marchetti, o Roberto Nogueira e eu, tá? Estamos nós aí prontos para fazer essa avaliação. Eu vou incluir entre os avaliadores o pessoal do Conselho de Jovens. Eu estou aguardando essa reunião das 10 horas para verificar quem realmente está interessado em participar no Mérito Seminas. Então, após essa reunião das 10 horas, eu vou fazer as duplas, montar as duplas, né, com os nossos avaliadores, e vou, entre hoje e amanhã, eu vou remeter o material, todas as informações, para que os avaliadores possam fazer as suas avaliações. A partir dessas avaliações, eles vão conversar com os empresários e eles vão, então, fazer a sua opção de resposta para cada uma daquelas 35 perguntas. A experiência já nos demonstrou que, geralmente, quase sempre, o avaliador ele concorda com a opção de resposta que já foi escolhida na autoavaliação pelo empresário. Um ou outro caso só que a coisa pode divergir, tá? Houve casos, inclusive, em que o avaliador optou por uma opção de resposta superior à que o empresário tinha escolhido, e em casos raros, ele optou por uma opção de resposta inferior à que o empresário tinha escolhido. Bom, com a escolha das opções de resposta pelo nosso avaliador, nós chegamos no IMG, definido pelo avaliador. Esse IMG do avaliador é que vai definir o reconhecimento da candidata no mérito a Seminas. Agora, uma coisa, isso tudo vai ficar registrado numa planilha. Eu não tenho ela aqui agora, mas é uma planilha de avaliação. Está tudo registrado lá. Agora, nessa planilha, tem uma coluna bem larga, que é a parte talvez mais importante do mérito a Seminas. Para cada uma das perguntas, após a análise dos avaliadores, após sua conversa na visita virtual que eles vão fazer ao empresário e à empresa, o avaliador ele vai gerar comentários sobre a gestão daquela empresa. Os comentários são de duas naturezas. Pode ser um comentário de ponto forte, onde o avaliador reconhece aquilo que a empresa está fazendo e está fazendo bem feito. E ele registra isso lá, com esse comentário de ponto forte, lá naquela planilha. Ou pode ser um comentário de oportunidade para melhoria, onde o avaliador verifica que há uma oportunidade para melhoria na gestão da empresa e ele registra isso lá, então, como um comentário de oportunidade de melhoria, em cada uma das 35 perguntas. Então, essa planilha preenchida dessa forma, que eu acabei de escrever,
ela lá na nossa cerimônia lá de premiação das empresas, lá no mês de novembro, ela vai ser entregue para cada um dos empresários lá na cerimônia, juntamente com seu diploma de reconhecimento. Isso que nós chamamos o relatório de avaliação. Esse relatório de avaliação, nós temos insistido muito com os empresários, ele tem que virar quase que um livro de cabeceira para esses empresários, tá? Ali nós estamos mostrando para eles várias oportunidades de melhoria para a sua gestão, tá? Esse é o objetivo do Mérito AC Minas. Nós queremos premiar, queremos fazer a festa como fazemos, bonita, né? O ano passado foi lá no Automóvel Clube, chique, mas na verdade, gente, no fundo, pelo menos aqui com esse velho vice-presidente aqui do Conselho de Produtividade, o que nós queremos é melhorar a gestão dessas empresas. É isso que o Brasil precisa. É isso que Minas Gerais precisa. Então é por aí que nós estamos caminhando. Então, em 2025, o Metro Minas está nas suas condições normais, funcionando direitinho. Entre hoje e amanhã já estamos entregando a documentação para que os avaliadores possam começar o seu trabalho. E vamos aqui, após a nossa reunião agora às 10 horas, vamos definir os membros do Conselho de Jovens que estão realmente interessados em participar no Metro Minas e vamos incluí-los, junto com os nossos avaliadores experientes, em duplas de avaliação. Isso vai ser uma inovação esse ano para o Metro Minas. Então é assim que a coisa está funcionando. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, perguntas que vocês quiserem me fazer. Muito Rafa obrigado levantou a aí, mão aí. Gilmar. Pois não. Só para dar uma posição para o Caio, que eu falei agora aqui com o Luiz Paulo, Caio, ele fez o contato lá com o Sebrae, e o Sebrae ficou de indicar uma pessoa para fazer a ponte entre o Conselho de Produtividade e o Sebrae para verificar os treinamentos, os cursos, o encaminhamento que pode ser dado a partir do Mérito a Seminas. Então, eu pedi para ele cobrar isso lá deles, tá? Ótimo. Cobrar do Sebrae quem que é essa pessoa de contato. Ele vai fazer isso. E assim que tiver, então, a indicação dessa pessoa, vai colocar o conselho junto com o Sebrae nesse circuito, tá bom? Tá ótimo, Marcos. Eu estou aqui à disposição. E, Gilvan, conto com você nessa reunião. Nós precisamos estar juntos nisso aí. Isso é uma ação muito importante para essas nossas empresas. Muito obrigado, Marcos, pela Nada. ação rápida aí. Inclusive, Gilvan, eu queria te fazer uma sugestão, na próxima reunião que tiver do conselho, lembrar de convidar para participar o Luiz Paulo e a Carla, porque nós já vamos estar muito próximos aí do mérito, e eu acho que é muito importante que a participação dos dois, tá? Então, Perfeito. a Margarete ficar atenta aí, e se você puder reforçar isso, de trazer então a Carla e o Luiz Paulo para a próxima reunião do conselho, tá bom? Tá legal. O Juan quer falar só um minutinho, Juan, isso é só para não perder aqui o fio. Eu já vou te dar a palavra aqui. É com relação Eu ia até atualizar o Caio aqui, porque eu estou em contato com o Luiz Paulo também com relação a esse encontro. Ele até tinha me perguntado a questão da urgência. Gilvan, é para hoje, para a semana que vem, ou pode ser nas outras semanas? Eu falei, olha, é um trabalho para ser realizado, combinado neste ano, para ser realizado, se tudo combinado, para o ano que vem. Então ele já tinha me falado dessa pendência que está com o Sebrae, está aguardando realmente uma posição do Sebrae. Já, ele disse para o Sebrae que não é nada urgente, ou seja, eles podem agendar com a devida calma, mas vai acontecer o encontro, eu estarei presente, que nós vamos definir uma data que eu posso estar presente também, além do Caio, obviamente, Luiz Paulo e quem mais precisar participar desse encontro. A segunda consideração que eu faria, eu acho que não tem dúvida alguma com relação a isso, pela própria afirmação que o Caio já nos passou, mas é com relação ao calendário. Já temos uma data marcada para o evento, já temos uma definição, uma programação com o Automóvel Clube, se é que vai ser no Automóvel Clube ou se vai ser no nosso auditório. Ou seja, esses preparativos já precisariam estar sendo feitos, provavelmente já estão, né? Mas não podemos deixar para a última hora, porque senão não podemos enfrentar alguma dificuldade de agenda de final de ano. Até também para que os nossos executivos, né, o Brafman, Bellini, os demais membros os vice-presidentes de diretoria possam se agendar para estar presente no evento do Mérito AC Minas.
Então, e a outra consideração que eu faria também, Caio, você confirmou o que eu havia falado aqui na introdução, né, de que cada um desses projetos tem um potencial enorme. Então, vejamos, né? Um dos potenciais que nós temos é justamente criar algum canal para que essas empresas, sejam as que participam do mérito ou outras que estejam interessadas na questão da gestão, possam, né, se alimentar para buscar subsídios, para buscar conhecimento, para buscar um apoio para desenvolver a sua gestão, que é justamente essa porta que nós estamos procurando abrir com o Sebrae. Então, os projetos têm uma série de possibilidades. Uma outra possibilidade derivada do Mérito Minas, que nós inclusive exploramos neste ano de 2025, é realizar, e aí já pode, Paulo Roberto está nos ouvindo aqui, né? Já podemos começar a agendar um evento do Produtividade em Pauta voltado para a apresentação das empresas que foram agraciadas com o Mérito Minas em 2025. Como nós fizemos este ano, acho que foi no mês de março ou abril, com aquelas agraciadas em 2024. Então, são essas as possibilidades, né, que cada um desses projetos oferece. Nós podemos criar vários produtos, no bom sentido, produto para divulgar a agenda, né, divulgar a bandeira da produtividade, derivados do projeto original. Então, essas são as considerações. O Juan pediu a palavra, Juan. Foi dito aqui sobre essa questão de conflito de interesse. Essa empresa aqui, Soluções Internacionais, eu não tenho conhecimento dela, porque eu indiquei o Pedro, aí que eu tenho conversado muito com ele, tudo. Se for a empresa dele, a Margarete que pode nos dar. Se for a empresa do Pedro, eu não vou poder. Eu sinto que eu não posso ter avaliação, porque eu vou cair nesse detalhe aí de conflito de interesse. Até futuramente a gente tem alguns projetos que pode apresentar aí para ser Minas e tal, se for o Pedro, com a empresa dele. Eu não recordo o nome da empresa do Pedro. Então é só esse ponto que eu tenho a detalhar. O Juan, essa empresa aí que está em princípio alocada para você, eles trabalham com comércio exterior. Eu acho que você conhece lá. E eles trabalham muito com essa questão de vistos para os países. As pessoas querem visitar, às vezes, muitas vezes até um turismo, né? Mas os países existem um visto de entrada. Então, eles providenciam isso, eles fazem isso. Esse é um dos trabalhos que eles fazem. Essa empresa está localizada aqui na Savassi, na Rua Lagoas, quase esquina com a Avenida Getúlio Vargas. É uma empresa muito boa, tá? Porque eu passo sempre ali na porta, porque eu moro aqui perto, tá? Se houver algum, eu vou verificar isso aí, mas a Margarete mesmo já tinha me alertado que o Pedro, por exemplo, não deve ser escolhido como avaliador, porque haveria aí um certo conflito de interesse. Agora, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, gente. Quando eu falo aí que pode existir aí algum conflito de interesse, o conflito aí eu quero dizer no aspecto seguinte: se você teve algum problema com a empresa que foi alocada para você avaliar, se existe alguma dificuldade em relação a você trabalhar na avaliação daquela empresa, então é melhor que você não o faça. Aí nós vamos alocar um outro avaliador lá, tá? Agora, por questão, não, ele é meu amigo, eu conheço a empresa, etc. Muito antes, pelo contrário. Talvez seja uma oportunidade de você ligar para ele e falar: olha, vou te ajudar, meu filho, vou te ajudar, meu amigo. Então vamos fazer uma avaliação aí direitinho e ver onde é que você pode melhorar, como é que você pode trabalhar. Então, é isso que nós queremos fazer. Não é aí uma coisa assim para falar, essa empresa serve, essa empresa não serve, eu conheço ela, então eu estou privilegiando ela no reconhecimento que ela vai receber de forma nenhuma. Não é nem com isso que nós estamos preocupados, não. Nós estamos preocupados em ajudar a empresa, ajudar o empresário a melhorar a sua gestão. Mas eu vou olhar esse ponto que você colocou, e se for o caso, realmente, eu ajusto lá a Não, nossa tabela. Você agora presta, está esclarecido. você não vai me escapar. Você vai avaliar uma empresa. Não, não. Quanto a isso, vocês contam comigo. Agora é o seguinte, agora que foi detalhado, eu já vi falar nessa empresa, ela não tem nada a ver comigo, não. Eu nem conheço esse pessoal. Eu sei que Então, existe essa ótimo. empresa que é associada nossa aí.
Ótimo, Então tá melhor legal, tá assim. esclarecido. Muito Melhor obrigado. assim. Beleza, obrigado a Tá bom. você. Gilvan, volto para você. Muito bem. Então, feitas essas considerações, né, vamos agora passar para o Produtividade em Pauta. Paulo Roberto, bom dia novamente. O Bom que tem dia, a nos bom dia dizer? para todos. Bom dia, Paulo. Tudo bem, né? Tudo bom? Prazer falar com vocês. Bom, eu como eu estou muito ativado na produtividade, né? Que é a inspiração que o conselho traz. Eu tomei uma decisão de substituir a minha participação. Quem quiser que cuide quem quiser, quem puder que cuide do Produtividade em Pauta. Mas eu pensei que é mais urgente, mais importante, está mais no meu momento, nós fazemos um outro programa da Seminas, um programa urgente. Eu dei o nome a esse programa de NR1, Ambiente Humano Produtivo. A minha proposta é fazer seminários, mini seminários, de 9 às 12h30, uma vez por mês, porque no dia 26 de maio de 2026, a atualização da NR1 com a questão dos riscos psicossociais vai chegar muito forte. E o que acontece? Os sindicatos, eles já estão todos preparados para lidar com isso, estão se preparando para entrar mais na vida das empresas. Os profissionais, os chefes, os líderes das empresas, habituados a tratar mal os empregados, eles não vão poder nem pressionar para produzir mais. Então, tem uns absurdos na lei que para vocês terem ideia, a primeira, não sei se algum de vocês, provavelmente vocês já estudaram o assunto, né? Mas o primeiro item que faz parte do psicossocial da NR1 é sobrecarga de trabalho. Esse é o maior absurdo que tem na legislação. Por quê? Todos nós sabemos que a motivação depende de desafio e que o crescimento depende de vencer barreiras. Então, surge aí essa nova proteção do empregado e é uma coisa dupla, porque, de um lado, nós temos um mau hábito de tratamento terrível de empregados. Eu vejo toda hora. É um tratamento assim, agressivo, impeditivo, né, de exclusão o tempo inteiro. Isso não justificaria a lei, não. A lei é porque a lei é feita por políticos, né? Políticos e interessados. Que poderia ter outro tipo de legislação. E o que acontece? As empresas estão despreparadas, especialmente psicologicamente, para saber o seguinte: o que significa essa mudança? Eu tenho conversado com empresários, eles falam assim: ah, não, a gente vai fazer alguma coisa. Eu estava alertando uma empresa esses dias, que é uma empresa que pode ser muito afetada por esse assunto, e o empresário fala o seguinte: ah, não, a gente já está providenciando. O que é assim, ele está achando que está providenciando, mas não existe, não é uma providência burocrática. Na realidade, é uma providência cultural muito significativa. Sintetizando, eu entendo que a produtividade humana ela é agora vamos dizer, o ponto da vez nesse período agora, e no ano que vem vai ser muito, muito tratado esse assunto. Essa legislação mudou radicalmente a filosofia de gestão de pessoas. Então, é outro mundo, outro departamento. E qual é a minha ideia? A minha ideia é mostrar os pontos relevantes dessa nova cultura e indicar, né, alguns dos elementos que fazem parte da legislação e que fazem parte do processo inteiro, para que os empresários não sejam pegos
pior ainda do que eles vão estar nesse período. E basicamente vamos dizer, três vantagens e três desvantagens que a gente pode pensar. Quais são as vantagens? As vantagens é que, igual esses dias eu estava vendo, a escravidão no Brasil ela demorou demais para ser abolida, comparada com alguns outros países. E depois que ela foi abolida, continuou o regime de criadas, né? De ter criada em casa e aquelas pessoas que ficavam ali trabalhando. E depois teve a abolição, mas a abolição continuou, mas aí teve a questão dos negros. E depois, que é o nosso hoje, tem a questão dos pobres, como se os pobres fossem mais burros do que os ricos, né? Então a cultura é toda assim. Eu estou falando grosseiramente, logicamente, que eu não posso falar isso numa TV, etc. Mas aqui entre nós, falando grosseiramente. Então, assim, a nossa cultura ela é permeada de um desrespeito maior assim pelas pessoas. A diferença salarial, por exemplo, comparando com a Austrália, a diferença salarial do executivo e do funcionário, aqui no Brasil é um negócio assim que você não acredita, né? Tipo, o salário de 1.800, R$ 2.000 e o executivo de 40 mil. Tudo bem, não estou questionando isso. Não. E eu não tenho essa posição de esquerda nem direita também, não, viu? Só deixar claro para vocês. Eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de cultura. Então, na cultura das organizações, nós temos a vantagem de dar um pouco mais de atenção à relação com o empregado. Segundo, deixar os empresários mais, vamos dizer, mais acostumados num tratamento meio agressivo, mais alertas para entender que a vida não é assim. E depois, um ambiente mais humano nas organizações. Essas são as vantagens. Desvantagens. Vai dar um poder enorme para o empregado aumentar a indolência. Isso aí é sobrecarga. Você dá para fazer 5 hoje? Não, só dá para fazer 3. A chegada dos sindicatos na porta da empresa e com outra coisa assim dos sindicatos é que as consolidações coletivas do trabalho elas vão incluir itens psicossociais, principalmente reduzindo carga de trabalho, principalmente reduzindo pressão sobre o empregado. Então, assim, é como se o empregado estivesse ali para lazer, sabe? Aí ele não pode ser incomodado, não pode ser perturbado, etc. Então, isso aí a CCT vai vir com um monte de exigências e outra coisa assim de grave processos trabalhistas e processos de danos morais. Vai ter uma explosão de processos trabalhistas com inclusão de danos morais quanto à questão psicossocial. Porque se você falou alto com o funcionário e ele é orientado pelo sindicato e pelo advogado a gravar aquilo ali, tratar aquilo ali como uma agressão, como uma imposição, como etc., desrespeito e tudo, e que aquilo ali está te trazendo uma emoção difícil de trabalhar, que você teve que ir ao médico, não sei o que, parará. Então, isso aí pode trazer, e logicamente que os advogados trabalhistas e os sindicatos vão aproveitar disso. Então, eu passei aqui para vocês mais ou menos uma realidade crua, né, muito crua, e eu tenho o princípio de que nós precisamos ser sempre intermediadores em qualquer situação que nós tivermos. No prédio que eu moro como condômino, na empresa que eu dou consultoria,
entre as pessoas, entre sócios, né, que é uma coisa assim muito exigente, entre as pessoas em qualquer ambiente, numa viagem, né, de férias. Então, ser intermediador é o nosso papel como gestores de produtividade. Nós vamos intermediar uma meta, né, uma necessidade, um propósito e as pessoas e seus desejos. E nós ali somos intermediadores. Então, meu objetivo é promover esse programa, que eu entendo até que ele vai ter um quórum maior por causa da necessidade absoluta nesse instante. E aí eu convido vocês para refletirem sobre o assunto. E se você, Gilvan e o Marcos concordarem, nós já programarmos um evento desses, né, um piloto desses, e já convidar associados e não associados gratuitamente, e fazer, e tem que ser presencial, porque não dá para falar essas coisas em vídeo, porque envolve, às vezes, uma reflexão, igual eu estou falando com vocês aqui, né? Eu estou falando coisas claras, precisas, objetivas, sem denegrir ninguém. Mas dependendo do outro lado, né, que está ouvindo, isso pode ter uma repercussão de outra forma. Então, é uma conversa, é um mini seminário, uma conversa com empresários para estarem mais conscientes do que vai acontecer a partir do dia 26 de maio. E, logicamente, isso não tem, como vocês viram aí na minha fala, isso não tem nenhum posicionamento político, não tem nenhuma, vamos dizer, ingerência também no campo da organização. É conhecer a legislação, a atualização da NR1 no sentido que ela colocou, o psicossocial, que aí o PGR, essas coisas da segurança do trabalho, segurança e saúde do trabalho, essas modificações, então tem essa informação básica, mudou isso, aquilo, a empresa tem que fazer isso, aquilo, e o setor de segurança e saúde do trabalho tem que fazer isso, aquilo. E ainda inclui a análise de riscos psicossociais e o tratamento desses riscos psicossociais, inclusive em alguns momentos com laudos psicológicos e acompanhamento de empregados, que é uma coisa que está muito clara, né? E que e tem um risco muito grande também, assim, que o psicólogo, o papel do psicólogo na empresa, ele vai sofrer uma sobrecarga muito grande. E aí o psicólogo em si, ele tem que estar muito bem preparado para lidar com isso. Senão ele acaba criando dando murro em ponta de faca, né? Porque dependendo do que o psicólogo faz, o que ele fala, aquilo ali ele está oficialmente, formalmente representando a empresa nesse contexto que agora virou um contexto psicossocial, político, econômico, judicial, né? Que tem muitos aspectos jurídicos aí, e por aí vai. Então, essa é a minha ideia, Gilvan. Eu queria te falar antes, mas eu sei que você é muito ocupado e a gente está nessa correria também. Deixa eu faça surpresa para ele lá, e é bom que eu falo com todo mundo e nós vamos refletir. E se vocês acharem interessante, aí aquele de vocês né, que quiser conduzir também, eu não digo que seja eu que tenha que conduzir, mas eu estou disposto a conduzir um por mês a partir de agora. E eu entendo que é uma coisa que a Seminas pode fazer assim, extremamente importante nesse momento, porque a desinformação é muito grande, inclusive na própria internet, né, se você for procurar informações, você tem tudo quanto é coisa assim porque está todo mundo pensando em ganhar dinheiro com esse negócio, né? Logicamente, tudo é assim Mas, na economia. hein, Então, Paulo? sintetizando, viu, Giovanni, e aos demais, é isso aí. Viu, Paulo? Você já tinha me falado a respeito. Na verdade, na nossa última conversa, você já tinha me adiantado que você está se especializando nisso, estudando o tema, né? Porque é um tema altamente relevante. E eu acho que inclusive é um tema transversal, não é um tema apenas ligado ao Conselho de Produtividade, é um tema transversal. Provavelmente o Conselho Jurídico nosso também vai estar muito interessado em ter uma participação num eventual projeto que nós venhamos a desenvolver nesse sentido.
Eu só alertaria aqui o seguinte, né, que fazendo coro ao que você está dizendo. Até então, nós temos uma NBR 45.001, que é a antiga OHSAS 18.001, que é uma norma de autoadesão, quer dizer, quem quiser adere a essa norma, relacionada com requisitos para a segurança e saúde do trabalho. É uma norma de autoadesão para uma certificação voluntária. Agora Uhum. tem a NR1, que é uma norma legal. É uma norma legal. Então, agora não é alguma coisa voluntária, é lei, né? É Então, lei. isso traz um peso muito maior para as organizações. Eu É. acho que é um tema tão relevante, viu, Marcos, que eu acho que nós devemos discuti-lo à parte, criar um projeto realmente para que as seminas, né? E vamos verificar qual a melhor forma de montar esse projeto, vamos chamar assim, como que a Seminas pode trazer a questão para os nossos associados, né? Dando um mínimo de apoio, de orientação para que eles possam, como o Paulo disse, se preparar adequadamente ou pelo menos se despertar para essa questão, que pode ter certeza, vai ser mais um peso colocado pela Organização Internacional do Trabalho para os países menos desenvolvidos concorrerem, competirem menos com eles. Pode ter certeza disso. Quase todas Certamente. as NRs que nós temos aqui vêm de inspiração da OIT e o propósito deles não é nobre. O propósito deles é criar barreiras não alfandegárias para que eles continuem, né, usufruindo de bem-estar Exatamente. social sem sofrer a concorrência dos países menos desenvolvidos, que poderiam ser mais competitivos em relação a eles. Ô, Gilvan, Sim, você, você terminou? sim. Você me permite? Eu acho que o tema é da maior importância. Inclusive, nós temos hoje 4 conselhos, além do de produtividade, que estão tratando dessa temática, que é o Conselho de Saúde, Recursos Humanos, Micro e Pequenas Empresas e Assuntos Jurídicos. Sendo que dos 4 conselhos, 2 já fizeram palestras sobre o tema, que foi o Conselho de Assuntos Jurídicos e de Micro e Pequena Empresa. Então, eu acho que é muito oportuno essa proposta do Paulo Roberto, mas eu te pediria para você encabeçar, junto com o Paulo Roberto, uma reunião com esses outros 4 presidentes de conselho, para a gente então criar um projeto, né, de um seminário mais amplo sobre esse tema para os nossos associados. E nós temos uma regra atualmente, viu, Paulo Roberto, que associado é gratuito, não associado paga, viu? Não tem Aham, esse negócio tá. de gratuito para não associado, não, porque não Aham. associado ele não Tá. tem direito a ficar usufruindo dos benefícios de uma associação sem dar a contrapartida, que é a mensalidade, né? É. Então, se houver esse evento, certamente que para os associados será gratuito, mas para os não associados a gente vai definir uma taxa para participar. Aham. Mas, Gilvan, eu acho muito importante o tema. Realmente, o Paulo Roberto colocou aí a relevância, né, para as empresas. Se você puder encabeçar, então, uma reunião com os outros, o presidente do Conselho de Saúde, que é o Luiz Andrade, Recursos Humanos, que é o Leandro, que inclusive deve estar muito envolvido com isso, porque ele é o superintendente de Recursos Humanos lá do Verde Mar, né? Micro e pequena empresa, o Edvar, que inclusive já fez, como eu falei, uma palestra sobre esse tema, e de assuntos jurídicos, que é o Túlio, que também já teve uma palestra lá sobre esse tema. Então, se você puder encabeçar uma reunião, eu participo também, se achar necessário, mas convidá-los para fazer, junto com o Paulo Roberto, com outros conselheiros que queiram e que possam participar, a gente conduzir. Então, eu não sei se daria para fazer um seminário mensal, né? Mas, enfim, fazer realmente um seminário mais amplo para orientar as empresas. Muito importante, viu, Paulo Roberto? Eu agradeço aí a sua sugestão e seu envolvimento nesse assunto. Tá anotado, Brafman. Vou fazer o contato com eles aqui. Vamos agendar um encontro. Vou chamar você também, Paulo, para participar, para nós Uhum. alinharmos essa ideia, né? E verificar aquilo que já foi feito, a nossa contribuição que pode ser dada também, especialmente a sua, né? Que está estudando com profundidade esse tema, para, como o Marcos disse, né? Prestar uma assistência, né? Uma ajuda aos nossos associados e para os não associados também prestar a mesma ajuda, nesse caso, mediante pagamento, e até mesmo, quem sabe, atraindo-os para o associativismo, né, para fazer parte da nossa associação. Legal, Paulo. Com relação à produtividade em pauta, se eu entendi bem, hoje, o dia 9 de setembro de 2025, é o dia do não fico, né? Porque teve o dia do fico do Dom Pedro I, né? Hoje é o dia do não fico, né? Se eu entendi bem, você não vai ficar com o projeto Produtividade em Pauta, não é isso? É, eu tô.
deixando a herança para alguém. Mas eu ajudo, viu? Mas eu vou Tá, ajudar no que for necessário. não tá certo. Eu vou identificar dentro do nosso conselho quem poderia assumir esse projeto, né? Porque o projeto tem que ter um coordenador, porque senão ele não vai à frente. Aham. E depois nós combinamos aqui para você passar o bastão, né? E Tranquilo. aproveitando, vou fazer uma rápida atualização aqui do evento que nós tivemos. Você não pôde estar Pois presente, é, eu razão estou pela qual. curioso para saber como é que foi. Não, não te perguntei, mas eu quero saber. E eu também não tive a iniciativa de te ligar para te posicionar a respeito. Confesso que por falta realmente de tempo, né? A minha agenda anda muito ocupada, não tanto para o trabalho, mas por assuntos pessoais também. Então, enfim, não deu para te atualizar, mas de forma muito Assuntos rápida. pessoais, Gilvan, assuntos pessoais que eu possa ajudar, você fala comigo, por favor, tá? Porque, Bom, o antes de primeiro, mais nada, eu sou um amigo seu lá de o primeiro está aqui, ó. 1917. O primeiro assunto pessoal está aqui, ó. Está vazia. Estou precisando encher a carteira. Ah, Não, estou brincando, né? isso aí já está fazendo teatro. Tá certo. Obrigado pela declaração de amizade aqui. A recíproca é verdadeira, você sabe disso, né? Somos amigos de longa data. Mas, enfim, o evento que nós fizemos foi no dia Gilvan, você 13 me ou 14. permite. Ô, Gilvan, desculpa, você me permite só fazer colocar porque às vezes a nossa reunião é muito formal e tem pouca coisa leve, mas eu conheci você, Gilvan, você sentado num salão lá na Fiat, cheio de compradores, e você era um supervisor de compras, quase um gerente de compras, e nessa época você já tinha uma postura de disciplina, né, de seriedade, de foco, e foi muito interessante, né? A nossa história foi longa, né? Lá na Fiat eu trabalhei, talvez seja a empresa que eu mais treinei gente lá e mais vezes, né? Muita gente o tempo inteiro. E depois foi uma surpresa muito agradável, né? Ver você saudável e com sabe, essa postura de eu diria, de disciplina, de seriedade, embora você tenha humor, né? Você não é um cara mal-humorado, mas ter esse foco, essa determinação de fazer as coisas bem feitas e tudo. Então é muito legal ver né, ver a sua história e estar nesse grupo. Aliás, eu aceitei esse convite da Seminas, assim, em relação à disponibilidade, exatamente por causa disso. Eu falei assim, trabalhar com o Gilvan vai ser uma coisa interessante, porque é um cara, né, de muito valor, de qualidade pessoal, né? Eu já sei alguma coisa, você já contou alguma coisa para mim da sua vida pessoal também, muitas coisas admiráveis. Então, eu queria dizer assim, que é um prazer e é muito bom, sabe, ver eu vejo com alegria a sua presença no negócio. Não é só essa formalização. Talvez para quem não te conhece há mais tempo, né, veja só o seu padrão de funcionamento, né, rigoroso, de agora é o número um, agora é o número dois e agora é o número três, né? Mas é só fazendo esse parênteses aí para falar de coisas pessoais, que isso é muito importante também. E Tá, obrigado aí pela sua presença e pelo convite que você fez da minha estada, né, no grupo. tá certo, Paulo. Obrigado pelas palavras carinhosas, né? Eu sei que elas são sinceras, né? E na minha formação, tive muitas pessoas que contribuíram, você foi uma delas, seguramente. Já te falei isso e repito na frente dos colegas aqui. Bom, dito isso, então, né, eu vou convidar um outro colega nosso para assumir esse projeto, porque eu acho que ele tem muita coisa para dar ainda. Na verdade, ele ainda está na É, fase de germinação, né? Ainda tem é. muita coisa para acontecer, mas o evento do dia 14, foi dia 14 mesmo, né? Acho que foi dia 14, lá na Dia Áustria. Eu diria 13. que foi dia 13, é. Esse. Com sucesso, com sucesso, exceto por um detalhe, e que tem sido o nosso calcanhar de Aquiles, não só do nosso conselho, mas de uma maneira geral da nossa sociedade, né? Nós tivemos um evento muito bem organizado. A Carla fez a apresentação das Seminas, né? Mostrou aqui que a Seminas pode fazer para as pessoas, divulgou aquilo que, pelas empresas, né? Divulgou aquilo que é a missão das Seminas e como ela pode contribuir, foi muito interessante. A Austin foi uma anfitriã de nota 10, realmente preparou muito bem o evento, simples, com a simplicidade característica da Austin, mas com
a eficiência também característica da Austin. O modelo de condução do evento, que nós tínhamos combinado previamente aqui, fizemos uma condução bastante leve. Eu assumi o seu papel de moderador no evento, no encontro, né? E foi, eu diria, o modelo vencedor. Nós combinamos previamente aqui, fizemos conforme combinado, foi vencedor. Colocamos apenas uma ideia como pano de fundo, criamos um roteiro para ser seguido, para não deixar também virar uma conversa totalmente aberta entre a política, a religião, futebol e outras coisas mais. Então, prevaleceu o norte, usamos o princípio dos 3 P's de um evento, que é o Purpose, Process, Product, que eu aprendi com os norte-americanos, né, que é o, o propósito. Nós estamos aqui para quê? Qual que é o propósito desse evento, dessa reunião, né? O processo, como que ela deveria ser conduzida? É um debate, é uma palestra, é uma apresentação, é um curso. Tem que deixar isso muito claro para as pessoas, né? Para que as pessoas possam participar da forma adequada. E depois o produto, ou seja, qual que é o produto daquele encontro? O que que se pretendia ao se sair dali como produto, né? O resultado para todo mundo. Isso ficou muito claro. O evento foi conduzido dessa forma, ou seja, é um evento de debate para busca de ideias, de inspiração, né, de apoio mútuo, etc. E o pessoal, ao final, se manifestou uma satisfação muito grande com o evento, né, ficaram muito felizes. E desse aspecto foi um sucesso, eu diria. É um modelo a ser replicado nos próximos eventos nossos, sempre que, obviamente, tiver mais ou menos a mesma configuração, porque o produtividade em pauta pode ter várias configurações. Exemplo, quando nós fizemos em 2026 a apresentação das empresas que foram agraciadas com o Mérito Seminas 2025, vai ser um formato diferente. Mas esse não, esse de fato era um debate, não tinha apresentação, não tinha nada, era um debate totalmente aberto, logicamente com os 3 P's como pano de fundo, né? O senão foi a baixa adesão de empresas. Apesar do esforço da Alstom, apesar do esforço da Seminas, a Margarete, Carla e todos os nossos colegas da Seminas em divulgar, nós tivemos a presença lá de 6 ou 7 empresas, além da própria Alstom e da Seminas também, né? Então, eu achei que assim, foi muito esforço para poucas empresas presentes. Se tivéssemos lá 14, 15, 20 empresas, teria sido um sucesso maior. Mas é assim mesmo, né? Assim mesmo. Se fosse fácil, já estaria feito. Fácil não é. Por isso nós estamos aqui, né? Mas viu, Paulo, te atualizando e aos colegas também. E a minha Uhum. sugestão a partir deste evento é o seguinte: nós precisamos criar um calendário. Que esse daqui, eu recordo que em um determinado momento, na reunião nossa do mês de junho, você disse, vai ser no dia 13 de agosto. Aconteceu no dia 13 de agosto. Se, Exatamente. se não colocar as próximas datas, nós vamos ficar aí, não vai acontecer. Então, nós precisamos Exatamente. definir um calendário. Vai ser um por mês, um a cada 2 meses, 3 por ano, não importa. Nós temos que fazer É, acontecer e já criar um calendário para esse resto de ano agora e para o próximo ano também. Por que não? Já criar um calendário. Afinal de contas, é quando nós temos uma meta, nós corremos atrás dela. E no nosso caso aqui, a meta é um calendário. Tendo a data, nós vamos correr atrás para que o evento aconteça naquela data. Então, o que eu tinha a dizer com relação exatamente. ao projeto é isso. Beleza? Vamos em frente? Muito bom. Então, o nosso projeto terceiro, né, não na ordem de importância, mas é mais ou menos na nossa ordem de apresentações, né, isso, é a cartilha da produtividade. E o Claudemir está aqui conosco também. Novamente, bom dia, Claudemir. Vamos ouvir o que o Claudemir tem para nos atualizar com relação ao projeto Cartilha da Produtividade. Bom dia. Ouvindo? Muito bem. Sim. Bom dia, bom dia. Ah, eu acho, a primeira coisa, que a gente deve trocar o nome desse projeto, porque cartilha é um mero instrumento, na é verdade. Talvez a gente deva trocar para fomento de produtividade, ou para discussão de produtividade, ou cases de produtividade. O que é isso? Está fazendo sol aí, Gil? É o meu óculos. Bases da produtividade. É o meu óculos. Ô, Gilvan, falar nisso, eu descobri que a luva não é minha, viu? Você falou que tem uma luva. Sumiu o áudio. Pronto. Vou doar para alguém, então. A luva não é minha, não. A luva Tá está certo. aqui. Mas, enfim, temos que repensar isso, porque só o nome cartilha, a gente pensa assim, bom, a cartilha já está pronta, né? O que tem que fazer com a cartilha? Então, talvez tenha que mudar o nome para alguma coisa um pouco mais direta do que a gente tem que fazer. Eu peguei aí algumas cartilhas com a Margarete, umas 20 mais ou menos, com a ideia de distribuir. Inicialmente eu pensei, bom, para quem que eu vou distribuir? Tem que primeiro identificar
quem que seria, né, os potenciais recebedores, né? E eu também não posso ser entregando a torta direita. Eu tenho que saber para quem que eu entreguei. Porque depois tem que pegar um follow-up, alguma coisa assim, né? Porque pegar e entregar aí, sei lá, no sinal de trânsito, coisa mais fácil do mundo, né? A questão é, bom, e aí? Então, algumas com potencial. Então, eu mudei recentemente. Eu estou morando. Acho que comentei com você, Giovanni, que eu mudei recentemente. Comentei, né? Então, eu estou morando aqui no Serrano, que é perto do Ouro Preto. Perto do Ouro Preto, Castelo, né? Então, inicialmente pensando nas entidades por aqui, que fica mais perto para mim, e aqueles que teriam algum interesse. Tem que ter algum interesse também, né? Porque se a pessoa não tiver interesse, não vai entregar por entregar. Então, eu localizei, identifiquei alguns tipos de negócio. Sacolão, por exemplo, eu acho que pode ser uma boa. Sacolão, restaurante, se a pessoa tiver, principalmente se tiver mais de um, também me parece interessante. Restaurante. E alguns negócios que a pessoa que tivesse mais de um, mas não pode ter um também, porque a produtividade pode ser medido em outros aspectos, né? Ah, fazer benchmarking seria o grande lance, né? O grande lance. Mas no Brasil, a gente sabe que as empresas são muito fechadas a benchmark, muito fechadas, ninguém quer se mostrar. Então, mas seria muito interessante fazer benchmark, né? Quem que não quer fazer um benchmark? Nem que seja do ponto de vista só para olhar, né? Sem dados, informação nenhuma. Então, Gilvan, eu acho que a gente tem que repensar isso para fazer o quê, na verdade? O que que nós queremos chegar? Eu ainda não consegui identificar alguma coisa muito clara. Benchmark não consegue, mas pelo menos criar cases de produtividade, me parece que é o mínimo de alguém que pegou aquela cartilha, usou e mediu alguma coisa. E eu volto a insistir pela terceira vez que se alguma empresa quer ganhar algum prêmio, ela deveria ser incluída essa cartilha, né? Afinal de contas, foi elaborado dentro do próprio grupo, né? Não vejo motivos para uma empresa que ganha um prêmio, né, não medir sua produtividade, né? Não vejo, né, nada que me parece ser contra, né? Ao contrário, já que a empresa é merecedora de um prêmio. Então, eu acho que é um bom começo, não é? A gente usar a própria premiação como uma forma de fomento. É o que nós falamos aqui, né, Claudemir, nas reuniões passadas, a interligação dos projetos, né? Porque mérito a ser Minas, estamos avaliando empresas, estamos reconhecendo empresas em função das suas boas práticas de gestão. A cartilha é uma referência para boas práticas de gestão. Então, é o caso de encontrar, né, como interligar essas coisas. Não é isso, Caio? Nós temos de um lado Isso. requisitos, né, que são avaliados, do outro lado nós temos a cartilha que traz também conteúdo para ser aplicado voltados à produtividade. Precisamos encontrar uma forma realmente de linkar essas duas coisas, para não ficarem assim, duas coisas tratando do mesmo propósito, que é a produtividade, mas assim, sem ligação entre elas. É o caso realmente de verificar como associar essas duas coisas, que são complementares. Eu recomendaria, inclusive, ô Gilvan, a gente encaminhar uma cartilha para cada uma das participantes nos méritos das seminas, não nas desse ano somente, a dos anos anteriores também. Já são para mais de 20 empresas que participaram do mérito às seminas. Poderíamos encaminhar a cartilha para cada uma delas. Vai ser útil para elas, sem dúvida nenhuma, dentro desse processo de melhoria, de aperfeiçoamento da sua gestão empresarial. Perfeito. E quando nós falamos, o Claudemir falou, não, porque aqui no meu bairro tem supermercado, etc. É legal, eu acho a iniciativa excelente, mas aí então me ocorreu, enquanto você falava, Claudemir, eu estive em um evento da Seminas no final do mês passado, a palestra do Paulo Rabelo de Castro, era um momento de entregar a cartilha para quem estava presente no evento. Por que não? É uma cartilha da Seminas sobre produtividade, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Aliás, o Paulo Rabelo de Castro lá, ele mostrou, através de várias ideias, como que o Brasil tem potencial que não aproveita. Como o Brasil tem potencial de É, geração de riqueza. Você estava lá, Marcos, você viu, ele comentou isso aqui várias vezes. Olha, essa curva de crescimento aqui poderia ser isso. Está sendo apenas isso, porque algumas coisas básicas não são feitas.
né, era o momento de entregar a cartilha. A Seminas tem outros eventos também. É o caso de verificar se nesses eventos caberia a distribuição da cartilha. Tem que ser feita uma avaliação para nós não entregarmos uma cartilha fora de hora. O evento lá é para comemorar 100 anos do Automóvel Clube e nós vamos entregar uma cartilha de produtividade na entrada. Não tem nada a ver com o evento, mas enfim, fazer essas análises. Procurar, igual você disse, aqui onde eu moro aqui tem oportunidade de distribuir. Por que não? Não vejo nada contra. Mas dentro da nossa própria casa, nós também temos que enxergar a oportunidade de, para os nossos próprios associados ou pessoas ligadas às Seminas, fazer essa divulgação. É o caso que eu preciso refletir um pouco a respeito, né? Depois vou ver com a Margareth como fazer, para identificar os eventos da Seminas que caberia a distribuição da cartilha. Houve aquela tentativa, né, de a gente agendar a reunião, não sei o que lá. Eu acho que isso acaba sendo mais difícil. O próprio Sérgio teve dificuldades. Então, vamos pelo menos enviar, Uhum. né? Pelo menos enviar, porque dessa maneira, quem sabe a gente enviar para cada presidente de conselho, sabe? Para ele saber que existe, pelo menos, sabe? E outra, eu defendo que, vamos entregar no evento, não houve a reimpressão, né? Que a Austin pagaria uma reimpressão, ou não houve Não, não ainda. houve ainda porque nós ficamos de definir uma quantidade, né? Até ver a quantidade que nós tínhamos em estoque, para não imprimir também, para ficar com estoques. Ficar Sei. com estoques É, é para guardar. Mas à medida que o estoque for se aproximando do fim, nós vamos fazer uma previsão de Po- consumo, po- né? Para fazer uma Posso dar uma, reimpressão. posso dar uma sugestão? Assim, é claro que eu posso, porque eu estou aqui também, né? Né, Marcos? É o seguinte, por mais que o papel seja interessante, assim, na minha concepção, eu até como pessoa mesmo, eu não sei mais o que eu faço com papel quando eu pego um papel, sabe? Eu não tenho mais lugar para papel. E quando eu peguei a cartilha, eu levei a cartilha para casa e fiquei assim, o que que eu vou fazer com essa cartilha? Porque eu tenho ela digital, sabe? Aí o que que eu estou pensando, hein, ô, Claudemir? O que que podia fazer? Eu acho que ia acelerar um pouco, até com a presença, né, de alguém da comunicação, uma coisa assim, acelerar de modo mais simples e mais escalável uma decisão sobre divulgação dessa cartilha digital, sabe? Não que eu tenha alguma coisa contra o papel, mas na minha realidade, eu estou falando da minha realidade, né? Na minha realidade, eu não tenho lugar para papel mais. E muita gente não está tendo. Então, assim, às vezes nós ficamos parados em termos de divulgar uma informação, aguardando a impressão aí, e pode ser muito interessante, por exemplo, essas empresas que já estão no Meta Seminas, por exemplo, ou as candidatas, elas já receberam uma cartilha. Enquanto você vai pensando aí, já começa sabe, ter a cartilha quase que como um cartão de visita da Seminas. Eu acho que seria interessante. Contato com a Seminas, aproveita e recebe a nossa cartilha aqui. Para ser uma coisa pública mesmo, sabe? Muito pública. Porque ela deve ser pública. Ela deve ser. Eu acho que é uma riqueza, e por isso, às vezes, você fica meio incomodado aí, né, Claudemir? Porque é uma coisa rica que foi feita, o mercado precisa, e a nossa distribuição ela fica presa em nós mesmos. Assim, a minha sugestão, então, divulgar isso aí em massa para todos os associados, para todo mundo que entrar em contato, todo mundo que fizer qualquer curso, qualquer participação, entrou na internet, inscreveu lá num programa, por exemplo, no dia que terminou o programa, terminou um programa online, terminou, já ter uma espécie de símbolo. Obrigado por ter participado do evento, está aqui uma cartilha de produtividade. E eu penso assim, eu acho que o Claudemir está pensando mais ou menos como isso que eu estou falando, só que ele não externou isso, né? Ô Paulo, lá no evento que nós fizemos da produtividade em pauta, se não estou enganado, aproveitando essa ideia sua, a Carla
fez a apresentação das Seminas e falamos da cartilha, que nós levamos também, distribuímos a cartilha para todos os Isso. Aham. participantes. Mas É. a Carla projetou na televisão, na verdade foi na televisão, né, que estavam utilizando lá como pano de Aham. fundo, ela projetou o QR Code para acesso à cartilha. Todos os Aham. participantes, com a cartilha na mão, pegaram o celular, foram lá e clicaram no QR Code e Isso é uma baixaram a coisa cartilha. simples. Coisa simples Bacana. e pronto, ela já está, é de domínio público, né? Então, É. são esses caminhos que nós temos que encontrar para divulgar um documento tão rico, né, quanto esse aqui, e é como nós falamos anteriormente aqui, uma primeira abordagem, né, para quem pretende se aprofundar no tema. Começa por aqui. Aqui estão os 10 mandamentos. Eu quero ir para frente, aí eu compro a Bíblia e vou ler a Bíblia toda, mas eu começo por aqui. Né? Bacana. E é igual o seguinte, nesse programa de ambiente humano, uma das coisas que eu escrevi aqui, a pior coisa de erro na empresa, enxergar mão de obra como ferramenta e não enxergar as pessoas e seu potencial. Isso é uma coisa mais clara e todo mundo, isso é o óbvio. Igual eu falar assim, outro erro que nós fazemos, não ouvir as pessoas. Quantas vezes nós temos que ouvir que nós precisamos ouvir as pessoas? Então, eu entendo que a cartilha de produtividade é isso. Não importa ser uma coisa, né, pequena ou simples, mas precisa ser ouvida todo dia. Todo dia a gente tem que ouvir que tem que ouvir as pessoas, todo dia tem que ouvir que tem que medir o resultado, né? Perfeito. Então, Então, assim, Paulo, oh, desculpa, desculpa. assim, Eu não te ouvi, desculpa. aproveitando, diria o seguinte: a AC Minas tem riqueza demais de ideia, de conceito e de informação. Mas para arrancar o negócio da AC Minas e pôr no mercado, é uma luta. Isso é mais simples, vamos dizer assim, né? Ô, gente, vamos divulgar. Sabe, eu entendo que uma coisa assim que pode ser mais popular, sabe? Beleza, Então, Paulo, Valdemir, vou pegar eu o estou do seu gancho lado nessa aí nesse ideia. negócio. Ô, Gilvan, Oi, você pois me não. permite? Claro. Eu não sei qual a quantidade de cartilha que nós temos, mas nós podemos ter realmente algumas ações aí bem fáceis de fazer para divulgar a cartilha, né? Primeiro é que eu acho que a maioria dos eventos, talvez não todos, mas a maioria, a grande maioria, cabe sim divulgar distribuir a cartilha para os participantes. É só colocar a cartilha ali onde os participantes fazem a assinatura da presença. Quem estiver conduzindo, seja Juliane, Margarete, pergunta se a pessoa já tem, já recebeu, já conhece a cartilha, entrega. Eu acho que isso cabe em praticamente todos os eventos. A gente tem que prestigiar, privilegiar a distribuição da cartilha para os associados. Inclusive, tem naquele balcão ali da entrada das Seminas, onde fica a Viviane e a Patrícia, nós precisamos de colocar a cartilha lá, porque tem muito associado que vai lá, que frequenta. Então, se estiver de acordo, você já pede a Margarete, já coloca ali. Tem alguns documentos que a gente tem colocado ali naquele balcão para distribuição, quer dizer, coisa fácil de fazer. O associado passou ali, já pega a cartilha. E na parte digital, realmente, nós já temos o QR Code, que pode ser divulgado aí em todos os eventos também, pode ser divulgado no grupo, nos conselhos, e, enfim, nós já temos aí as ferramentas todas. O que talvez esteja faltando é a ação mesmo. Marcos, desses eventos, nós podemos colocar a cartilha, uma amostra da cartilha e um banner com QR Code para a pessoa baixar na hora. Não precisa nem ter, quer Exatamente. dizer, não precisa nem colocar uma grande quantidade de cartilhas. Pode colocar uma certa quantidade e deixa uma colada, que é a última de exemplo, né? E olha, essa cartilha, o QR Code está aqui. A pessoa fotografa, quer dizer, abre o QR Code e já baixa a cartilha na hora, É. Exatamente. né? É isso aí, é só você articular isso aí com a Margarete e a Beleza, gente tá bom. mandar bala, porque a cartilha é do interesse de todos os associados, não tem dúvida disso. E podemos sim distribuir nos eventos, vamos estar levando um benefício para o associado. Aliás, Marcos, as Seminas tem mais de uma cartilha. É o caso, Tem. inclusive, de verificar quais são as cartilhas e talvez até fazer uma exposição das cartilhas lado a lado nos nossos eventos, né? Que não sejam eventos assim
focado. Se o evento é focado em produtividade, vamos divulgar essa cartilha. Mas se é um evento mais amplo da Seminas, é divulgar as cartilhas da Seminas. Colocar uma de exemplo, QR Code em cima, e a pessoa baixa as cartilhas na hora, né? Exatamente. Beleza. Pessoal, pela andar da carruagem 9h48, ainda temos um projeto a ser apresentado, que é o do Tiago. Então, para não É, deixá-lo com um só, tempo muito restrito, eu queria voltar para o Tiago, se vocês permitirem. deixa eu só complementar, fechando minha parte. Pois não, Claudemir. Ah, eu vejo, eu fico ouvi, a gente já teve essas ponderações, comentários sobre o desinteresse, né? Pouco interesse. Eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né? Porque senão a gente está insistindo em fazer alguma coisa que, na verdade, não tem público. Então, temos que fazer uma leitura, eu acho que tem que fazer uma leitura sobre o que está acontecendo. Um dos motivos que eu acredito que motive, que cause esse desinteresse é a preocupação com sobrevivência dos negócios, me parece. Quer dizer, um momento turbulento, um momento estranho, né? A gente vive um momento esquisito, assim, de um tempo para cá. A gente viu, né? A gente que está aí na área de qualidade, né? Minha empresa vai fazer 30 anos no ano que vem. A gente viu uma queda, né, assustadora de interesse do público por gestão de maneira geral, né? Na época dos anos 90 ali, né, tudo, né, a gestão estava né, no auge, Prêmio Nacional da Qualidade, Prêmio Mineiro da Qualidade, você via certificações, palestras, reuniam centenas de pessoas em São Paulo, nessa época eu trabalhava em São Paulo, então você vê que houve uma queda vertiginosa, né, esse eu acho que é um dos aspectos. Mas uma coisa que também eu acho que talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade, é que qualidade e produtividade são como os irmãos gêmeos, né? Sempre andaram bastante juntos. E será que não era o caso a gente ampliar um pouco o nosso foco para comitê, né, Conselho de Qualidade e Produtividade? Porque isso, uma coisa acaba impulsionando a outra, são coisas muito próximas. E isso aproveita também bastante a nossa expertise, né, Gilvan? Sua, minha, do Caio e outras pessoas da área. Ou uma ideia mais ousada seria ampliar o conceito para gestão. Porque aí a gente não enxerga só a produtividade como uma coisa isolada, mas aí abre bastante o portfólio e podemos aí ampliar né, o horizonte de potencial de uso da nossa expertise e também de interesse de aplicação dentro das empresas aí. Então, eu acho que, ou de duas uma, ou a gente, ok, só trabalha a cartilha, né? Aí tentando fomentar de alguma maneira, transformar a história da cartilha para uma questão de fomento de produtividade, ou a gente realmente muda um pouco, amplia esse escopo, que talvez vai haver mais interessados em temas mais amplos, uma vez que você tem mais possibilidades de ofertar o que o ambiente precisa. Ô, Gilvan, se me permite, Anotado, eu que. anotado, Claudemir. Pessoal, nós temos que deixar tempo para o Thiago, hein, por favor. Pois Tá não, bom, Caio, mas, mas... Gilvan, é coisa rápida aqui. É, na fala do Claudemir, ele colocou a questão aí da qualidade, da produtividade, como sendo gêmeas, e são mesmo. Agora, o que acontece é o seguinte, gente, eu gostaria que vocês pensassem seriamente nisso. Qualidade e produtividade são produtos da gestão empresarial. Então, não adianta você trabalhar especificamente na qualidade ou você trabalhar especificamente na produtividade. Nós temos que trabalhar na gestão empresarial. Se ela for bem feita, for correta, ela vai dar como bons resultados a qualidade e a produtividade. Essa é uma tese que a gente vem batendo muito firme nela e está difícil mudar isso. O pessoal muitas vezes pensa na questão do controle da qualidade, coisa lá do século passado, puxa vida, que não é o caminho mais adequado, entendeu? Nós temos que trabalhar na gestão empresarial. E é isso que a gente está fazendo no Mérito das Seminas, sensibilizando as empresas para isso. É só isso que eu queria colocar, baseado no que o Claudemir acabou de nos dizer. Eu concordo com ele. Produtividade é a colheita, né? Nós temos que trabalhar no plantio, na semeadura, no plantio, no cuidado com a plantação, para lá na frente colher a produtividade, né? Mas Concordo. cuidado com essa uva, né, Gilmar? Cuidado com essa uva, né?
Tá certo. Pessoal, vou passar para o Thiago, então, senão não vai sobrar muito tempo para ele. Mas, Thiago, o Flávio aqui no suporte vai nos dar uma ajuda aqui de, se precisar esticar alguns minutos aqui, nós vamos esticar para te ouvir sem cercear, né, as suas informações. Tranquilo, Gilvan. Bom dia a todos aí. Bom Hoje, dia. pelo menos a reunião tá longa porque tem ideias, né? Então, tá tudo certo. Eu vou ser bem sucinto aqui. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode discutir depois, mas aí eu coloco na pauta e a gente eventualmente até discute isso assincronamente aqui. Bom, continuamos lá na divulgação. Teve saiu agora internamente um segundo artigo falando sobre reuniões produtivas, né, técnicas e sugestões de como conduzir reuniões de forma mais produtiva e mais alinhada aos objetivos da empresa. Depois recomendo a todos aí que puderem ler e fazer algum comentário. Inclusive, Gilvan, eu não sei se você teve a oportunidade, eu cheguei a montar um formulário externo para a gente poder divulgar aqui não só no nosso grupo, mas internamente nas Seminas, para a contribuição de outros conselheiros, associados que queiram, né, ter aí, falar um pouquinho sobre boas práticas de produtividade nas empresas, né, que eles estejam ou que eles conheçam. Mandei para a Gabriela, mandei para você também, para vocês validarem se seria algo factível, né? Utilizar desse canal que eu montei ali. É um sisteminha que a gente aqui na Núcleo tem, é um sistema nosso próprio, tá? De gestão de tarefas e gestão de projetos, que é o que a gente usa nos nossos projetos de consultoria. Eu apenas fiz um fluxo simples de formulário para recebimento de artigos ou indicações. Então, eu mandei para você, assim que você tiver a oportunidade, te mandei por e-mail. Posso até colocar no nosso grupo, mas eu não quis para não, né, esperar primeiro a validação, para que a gente possa aí depois divulgar e trazer aí mais pessoas para contribuir com essas temáticas, tá? Eu perguntei para a Gabriela, a gente conversou bastante na outra semana em relação à forma de divulgação, porque até então todos os nossos conteúdos estão só na área interna, né, do conselho. E aí eu questionei, falei, pô, será que a gente não poderia fazer alguma divulgação, né, desses artigos ou de alguma coisa no boletim mensal, né, das Seminas? E aí ela falou que inicialmente não, que depois, né, viria com você aí alguma coisa, mas ela falou, nossa, imagina se todo mundo, né, de todos os conselhos resolvesse colocar um artigo por mês no boletim. Não, né, não caberia, né, ficaria um negócio impraticável. Aí eu falei, bom, entendo, né? Entendo o ponto, mas eventualmente, né? Também se ficar uma coisa só para nós, né? Assim, só dentro do conselho, só dentro da área do conselho, eu não sei se vai ter aquela abrangência toda que a gente desenhou, né? Que a gente esperava. Então, eu deixo aqui na pauta para, né? Aproveitando o Marcos aí também, para a gente ver se teria alguma outra forma de expandir essa divulgação de conteúdo. Porque lá atrás, quando a gente começou a pensar nisso, quando eu comecei a estar aqui, a gente pensou muito no sentido de gerar conteúdos de valor para atrair novas pessoas, até para o próprio conselho e tudo mais. E se toda essa produção ficar só na área do conselho, eu não sei se os demais associados vão ali se lembrar, eu vou entrar ali na área do conselho de produtividade para ver se tem um artigo. Acho que isso não é natural, né? Assim, não seria algo. Pelo menos eu, da minha parte, eu não fico entrando em todos os demais conselhos para ver o que está acontecendo. Eu vejo a cartilha, eu vejo o informativo mensal, acesso ali, mas eu não vou entrar conselho por conselho para ver o que está acontecendo. Acredito que a maioria dos demais também não façam em relação ao nosso. Então, assim, o, o nosso combinado de geração de conteúdo está sendo feito, os artigos estão sendo publicados, mas estão todos aí na nossa área. E eu fiz, então, esse link de formulário que eu deixei no seu e-mail para vocês avaliarem, para a gente poder fazer isso internamente aqui. Então, eu só queria aproveitar aqui o, o, o gancho do Paulo para falar que NR1 é um assunto que a gente na Núcleo trata muito,
tá? Então, assim, a gente tem vários materiais. A Lorena, minha sócia, que vocês já tiveram a oportunidade de estar com ela presencialmente, ela é uma especialista na área de gestão de pessoas, engajamento. Já foi, né, líder ali de RH em algumas empresas e hoje é uma especialista em gestão emocional. A gente atua muito com treinamentos e conteúdos em relação à saúde mental e emocional. Hoje, inclusive, em parceria com uma outra empresa de software de gestão de pessoas, a Mereu, eu vou dar uma palestra agora à tarde sobre como medir o engajamento e a cultura, né? Se a cultura da sua empresa ela é uma cultura positiva ou destrutiva, né? Então, tem alguns indicadores que a gente desenha para conseguir medir isso de forma proativa. Então, só colocando aqui à disposição, Paulo, e aí, né, o Marcos, vocês vão tocar essa agenda em conjunto aí com os demais conselhos, só para deixar que a Núcleo tem um conteúdo bacana, a gente trabalha muito com saúde mental e emocional e principalmente com segurança psicológica, né, que é uma coisa que a gente atua bastante nas empresas, tá? Então, só queria deixar esse gancho aí. Então, para não tomar muito tempo, acho que esse é o meu pitch aí de 5 minutos, Silvan. Fico à disposição. Bom, então, rapidamente, você mandou realmente aquele formulário, eu não te respondi, mas eu já o examinei e levantei algumas questões que eu estou refletindo a respeito ainda, mas rapidamente, se depois conversamos à parte, né, para não tomar muito tempo aqui, mas primeiro, nós abrimos um canal para que pessoas possam contribuir. Nós temos que ter um retorno para elas, ou seja, ela manda uma contribuição, nós não publicamos. E ela fala, pô, e daí? Eu mandei uma contribuição, né, e não foi publicada. Isso pode gerar uma certa insatisfação. Por outro lado, aí vai ter um critério. Qualquer coisa que chegar, nós vamos ter que analisar. Tem que ter um critério. E tem que ter ser dado um feedback. Olha, vamos publicar, obrigado, então não vamos publicar por razão X. E terceira questão, nós já temos um acervo grande e que você acabou de dizer exatamente o ponto. Ele está restrito numa área que está sendo pouco aproveitado. Adianta fazer esse acervo crescer mais com mais artigos se ele não está sendo aproveitado? Então, são essas três questões que eu levantei para mim mesmo, ainda estou refletindo a respeito, razão pela qual ainda não te dei um go ahead, né? Vamos em frente. Porque, às vezes, nós temos uma boa ideia, mas ela acaba criando outras situações que nós não temos como administrar. Deixa eu pensar um pouquinho mais a respeito aqui, porque antes de abrir a porta, porque depois que abriu a porta que entrou, você não pode fechar mais. Não é verdade? Então, deixa eu pensar mais um pouco a respeito aqui. A ideia é ótima, o formulário é prático, objetivo, né? Mas nós temos que pensar justamente nisso, né? Vamos abrir uma porta para entrar um conteúdo e aí, o que nós vamos fazer com ele? Gilvan, eu queria fazer mais um comentário a esse respeito, que eu considero assim, se alguém me perguntar qual é o ponto mais fraco do nosso Conselho de Produtividade, eu falo para você que ele se resume a uma expectativa de que vai ter muita gente e criação de barreiras já antecipadamente para não ter muita gente. O que eu acho que isso é um grande erro, sabe? Eu já vi isso Hum, várias vezes acontecendo nas nossas reuniões. Você fala assim, não, não pode não, porque a sala é pequena lá em cima, não vai caber gente. E eu sugiro assim que nós tenhamos uma outra perspectiva, inclusive ensinar as pessoas, as demais pessoas, né, do suporte da Seminas, que é o seguinte, deixa lotar, esquecer esse assunto de restrição, porque nós estamos fazendo restrição antes de ter público. Então nós precisamos ter muito público para depois começar a restringir, sabe? Só isso, obrigado. beleza, Paulo, é uma boa reflexão, né? É o que nós estamos tentando fazer com a divisão de conteúdo, é trazer o público, né, para o conteúdo que já existe, que já tem um bom conteúdo, mas ainda não faltou o público. Mas é bem colocado, né, esse ponto aqui. Bom, meus amigos, estamos aqui no horário de encerramento, né? Eu não sei qual que é a tolerância que o Flávio vai nos dar aqui, mas eu não posso deixar de encerrar a reunião abrindo a palavra aqui para outros temas que vocês queiram tratar. Eu vou pedir a vocês, sejam, caso tenham, que sejam extremamente breves, né, para nós não alongarmos excessivamente a reunião. Giovanni, Eu queria só Gilvan, falar que eu é, gostei da reunião de hoje. é porque nós Gilvan tem temos uma reunião agora agora às marcada 10 10 horas com os horas. avaliadores, tá? Tem uma reunião Opa, 10 horas então, com os Vai ter a avaliadores outra aí, de sala. o Caio Becker. então temos E que caçar a palavra de todos, a minha inclusive. Mas só te dar uma informar, notícia, te dar uma notícia aqui, o Luiz Paulo já conseguiu contato lá no Sebrae e ele vai então articular, agendar com você e com o Caio, o contato lá do Sebrae, que é o Daniel, já propôs data aí, inclusive, para conversar com você e com o Caio, tá?
Então, o Excelente. Luiz Paulo Propôs dia ficou de 11, dar esse retorno aí para vocês. dia 11 do Uma, 9. só mais uma questão, é, Tiago, eu até entendo a colocação da Gabriela, né? Você conversou foi com a Gabriela, né? Foi. Mas, por outro lado, não tem, nós temos 22 conselhos, mas são poucos, eu diria até que o que tem produzido conteúdo é o de produtividade. Então, eu até entendo o ponto dela, mas não corresponde à realidade, porque não tem 22 conselhos gerando material todo dia, todo mês, toda hora. Então, eu vou conversar com o Luiz Paulo, porque nós temos o Infonews Minas, que é virtual, né? Que todo mundo está nele participando, e eu acho que artigos como esse que você fez, muito interessante, eu li, gostei muito. Eu acho que o canal Obrigado. ali tem que ser aproveitado para levar conteúdo para os associados, não apenas notícias de eventos, etc. Eu vou conversar com o Luiz Paulo sobre isso, tá bom? Te agradeço Maravilha. muito aí, igual eu te falei, eu entendo o ponto de vista da Gabriela, mas não é a realidade que nós temos. São poucos, eu diria muito poucos, os que geram conteúdo com a qualidade que é gerado aqui no Conselho de Produtividade. Perfeito, Márcio. Obrigado. Obrigado, Gilvan. Margarete, você estava falando? Dando uma informação do Luiz Paulo, completando o que o Marcos Bravo falou, ele propôs dia 11 do 9, às 10 e 14 horas, o que você prefere? 11 do 9, só me ajuda, eu estou sem calendário aqui à mão. É que dia da semana? Quinta-feira. É quinta, não é um dia bom para mim, quinta e sexta, viu? Ele está Até porque propondo ele reunião estava de online, férias, viu? Ele está propondo tá reunião online, certo? Gilvan. Ele está propondo reunião online na quinta-feira, dia 11, às 10 horas ou às 14 horas, online. Dia 11 do 9, 10 horas, online. Ok. Eu consigo. Caio, ok? Caio, Ok, para mim está ok também. Dia 11, agora, depois da manhã, às 10 horas online. Você pode dar o retorno para o Luiz Paulo, por favor, Margarete? beleza então. Meus amigos, agradeço a todos e passo a palavra para o Marcos fazer o encerramento. Encerramento vai ser rápido, rasteiro, porque nós já estamos atrasados para a reunião das 10 horas. Agradecendo muito a participação de todos. Eu fico sempre muito feliz, viu, Giovanni, de participar desse conselho, porque é um conselho que eu aprendo muito com pessoas assim altamente qualificadas. Então é uma satisfação, uma alegria. E estando no YouTube, eu tenho certeza que outros associados também vão ter esse privilégio. Agradeço muito, continuo sempre à disposição de vocês. Muito obrigado e um ótimo dia para todos. Obrigado, bom dia. Bom Abraço, dia a pessoal. todos.